Seja muito bem-vindo ao canal Fonte de Águas Vivas, que nos traz reflexões encorajadoras e audiobooks que farão diferença em sua vida, basta você querer. Hoje vou ler o capítulo 5 com o título Os Cristãos e o Espírito Santo, primeira parte. Ninguém pode ser salvo sem receber o poder da palavra de Deus e do Espírito Santo. Depois que a pessoa é salva, para levar vida de fé vitoriosa e para ter crescimento espiritual, terá de buscar o conhecimento da palavra. Nesse ministério precisa contar com a ajuda do Espírito Santo. Muitos cristãos acreditam que a salvação vem quando a pessoa é nascida de novo ao receber o Evangelho pregado pelo poder do Espírito Santo. Depois, tentam continuar a vida de fé por seu próprio esforço humano, sofrem verdadeira agonia, pois o bem que querem fazer não conseguem, mas o mal que não querem, esse fazem. No final, suspiram e clamam como Paulo: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Romanos 7, versos 24. Nosso Senhor prometeu muitas vezes que mandaria o Consolador aos cristãos para que esteja convosco para sempre. João 14, versos 16. O Espírito ajuda as nossas fraquezas. Romanos 8, versos 26. Assim como Jesus prometeu, 7 semanas depois da sua ressurreição, enviou-o para esta terra. De que maneira ele cuida dos cristãos que nasceram de novo mediante a palavra e o Espírito, trazendo santidade e ajuda às nossas fraquezas. Da mesma maneira também, o Espírito ajuda nossas fraquezas. Não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos 8, versos 26. Todo cristão admitirá que o problema do pecado o confronta de maneira angustiante depois que ele aceita o Senhor Jesus. Em tempos passados, quando éramos incrédulos, todos nós também, antes, andávamos nos desejos de nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Efésios 2, verso 3. Então, não nos sentíamos culpados, embora vivêssemos em pecado. Por quê? Porque a alma estava morta perante Deus, mas quando recebemos vida eterna, o pecado torna-se um problema para nós. Começamos então com indagações. Será que não posso evitar repetidas quedas no pecado, mesmo depois de estar salvo? Não tenho poder de vencer o pecado? Romanos 7, 8 cuida dessas questões. Romanos 6 nos ensina a transformação fundamental que ocorre quando uma pessoa crê em Jesus Cristo. Ou não sabeis
que todos quantos fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressurgiu dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos da sua ressurreição. Pois sabemos isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de não servirmos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Romanos, capítulo 6, versos 3 a 8. Quão maravilhosa e abençoada informação é essa! E ainda perguntam: que farei para experimentar essa bênção? A resposta é simples. Todos nós cremos e sabemos que recebemos a salvação e remissão de pecados pela graça de Deus. E o que significa essa graça? Graça quer dizer que Deus, em pessoa, age por nós. Se tentarmos nos salvar ou ajudar Deus a nos salvar, isso não será graça. Graça quer dizer que nós recebemos pela fé o que Deus preparou para nós. A pessoa que aceitou Jesus Cristo como seu Salvador pessoal é totalmente diferente daquela que aceitou apenas o padrão moral do cristianismo ou seus ritos religiosos. Por meio de Cristo, o velho homem foi crucificado, morto. O homem perseguido, proscrito e caído, filho do primeiro Adão, foi destruído. Com Cristo, nosso último Adão, o homem surgiu como nova pessoa para a nova vida. Essa verdade não termina numa teoria. Tão certo como nasci neste mundo, na mesma condição do primeiro Adão, assim Jesus, o Filho de Deus, foi encarnado neste mundo onde viveu por 33 anos. E como ele foi crucificado, eu também fui crucificado e sepultado. Ressuscitei uma nova criatura pelo poder da ressurreição de Cristo. Todos os que creem em Jesus Cristo passam por essa experiência. A Bíblia também nos ordena a mudar nossa atitude e o nosso pensar. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos, capítulo 6, verso 11. Nós temos de crer que se alguém está em Cristo, nova criatura é. 2 Coríntios 5, versos 17. Podemos imaginar porque Paulo, em Romanos 7, ainda sofria com o pecado, apesar de, no capítulo 6, já ter morrido por meio de Cristo. Paulo sabia que fora sepultado e ressurgira num homem novo e justo. A razão é simples. Depois que o velho homem morreu e um novo homem ressurgiu, este homem tornou-se dependente do poder e mérito de Cristo, mas, por não entender bem seu estado de regeneração, caiu de novo em servidão. Muitos cristãos não sabem que, do mesmo modo que não tínhamos poder para fazer o que era reto quando estávamos em pecado,
Assim também, depois de nascer de novo, não temos poder em nós mesmos para atingir justiça e santidade. Quando começamos a crer que podemos ser justos e santos por nosso próprio esforço, experimentamos a amarga taça da derrota. Os descendentes de Adão continuaram presos à ideia de que poderiam decidir tudo por eles mesmos, mas, na realidade, serviam ao diabo como seus escravos e foram arrastados para a ruína. Cegos não conseguem sair de sua decepção nem colocar toda a sua confiança em Deus, convencidos de que podem conquistar salvação e santidade por eles mesmos. Desiludem-se porque com certeza não conseguem controlar seus impulsos pecaminosos. Eu posso ver o cristão de Romanos 7 travando batalha sangrenta contra poderes desiguais, a fim de conseguir viver uma vida de retidão e santidade, tentando guardar a lei, mas sendo derrotado pelo sutil demônio do ego. Ele está tão centralizado em si mesmo que usa a palavra eu 40 vezes naquele capítulo. Que pessoa orgulhosa! Mas, no final, a palavra de Deus nos mostra profunda realidade. Ninguém tem capacidade de vencer o pecado por si mesmo. O escritor, afinal, diz: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Romanos 7, versos 24. A resposta para essa questão é simples, embora só seja apreendida depois que passamos por duras provas. Como a salvação vem somente pelo mérito do Senhor, então a vida de justiça e santidade só será conseguida quando descansarmos por inteiro no poder do Senhor ressurreto que habita em nós. Em Romanos 8, o apóstolo apresenta a resposta para a sua própria pergunta. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus livrou-me da lei do pecado e da morte. Romanos 8, versos 1 e 2. Paulo está dizendo que a vitória pertence àqueles que não estão lutando na esfera do seu próprio esforço. Nós, os que temos recebido nova vida em Cristo, foi Ele que venceu o pecado, a morte, o diabo e a maldição. Devemos ser totalmente dependentes do Senhor Jesus, que é vida, justiça e santidade. E quando nos revestimos da justiça e santidade de Cristo, a lei do Espírito de vida, que é revelada e dada por meio de Jesus, liberta-nos da lei do pecado e da morte, de maneira definitiva. Quando nascemos de novo, nossa direção e propósito de vida mudam. A Bíblia diz: pois quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Romanos 6, versos 10. Devemos ter sempre em mente
que a vida de Cristo não é vida egocêntrica. Sem dúvida, do começo ao fim, é vida vivida para Deus. Lembremo-nos que Adão escolheu viver para si mesmo. Como resultado, tornou-se um servo do diabo, a personificação do orgulho. A razão pela qual cristãos nascidos de novo ainda caem nas malhas de Satanás é que insistem em continuar vivendo para si mesmos em vez de viverem para Deus. Enquanto permanecermos nesse erro, não poderemos escapar da luxúria e do pecado. Entretanto, quando nossa primeira prioridade é agradar a Deus em todas as coisas e fazer a sua vontade, quando entendemos pela palavra de Deus que somos novas criaturas, vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor, Romanos 6, verso 11, o Espírito Santo nos capacita a produzir abundantemente o fruto de justiça e santidade. Santidade quer dizer afastar-se do pecado e aliar-se a Deus. Quando nos afastamos de algo, vamos para perto de outra coisa qualquer. Se nos afastamos do pecado, não devemos servir a nós mesmos, mas servir a Deus de modo total. Enquanto passamos por esse processo, o egoísmo de depender de nosso próprio esforço e viver para nós mesmos é quebrado pouco a pouco. Quando uma pessoa depende do poder de Cristo ressurreto e vive para agradar e servir a Deus, o Espírito de Santidade de Deus enche-nos com a profunda graça de santidade, fazendo-a crescer espiritualmente diante de Deus. Deus vem até nosso coração através do Espírito Santo e pela atuação de sua graça em nós. O próprio Deus nos liberta da lei do pecado e da morte e nos capacita a aceitar a lei de Deus. Deus não só nos dá a lei, mas nos reveste do poder divino para que possamos guardá-la por intermédio da presença do Espírito Santo em nós. Aí está a graça. Por essa razão, o apóstolo Paulo diz em Gálatas 2, versos 20: Estou crucificado com Cristo, e já não vivo, mas Cristo vive em mim. Agora não sou eu quem vive. Cristo, que está em mim, vive, crê e age por mim por meio do Espírito Santo. Sabendo esse preceito, apenas confio que Ele está transformando meu coração dia após dia. Eis o que Deus faz por nós, e essa é a essência do Evangelho. Nós não podemos continuar usando esta desculpa. Na verdade, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26, verso 41. Não nos é suficiente reconhecer o Espírito Santo e crer nele, mas importa, na verdade, que o recebamos e permitamos que ele nos dê sua plenitude, de maneira que nós automaticamente aceitemos a lei de Deus. Não por compulsão exterior, mas pelo poder do Espírito Santo no íntimo do nosso ser. Não é que apenas estejamos com o Espírito Santo, mas ele está incorporado em nós. Ajuda-nos em nossos problemas e vive vida de fé
por meio de nós. Como é grandiosa essa verdade!